instituição. Então o PAD vai avaliar a conduta de cada um dos militares. Vai oferecer a eles o devido processo legal, conforme toda hora é exigido aqui nessa casa, aqui, né? Vamos dar a cada um dos militares o devido processo legal, conforme o nosso código de ética, que foi aprovado aqui nessa casa, é uma lei aprovada aqui nessa casa. Vamos oferecer a todos os militares a ampla defesa e o contraditório. Estão aqui os senhores advogados que acompanharão o procedimento, e eles não têm nenhum receio de adotar todas as medidas legais pertinentes para fazer face a uma injustiça que for cometida. Eles ainda não foram apenados, eles serão processados. No processo, ao final do processo, o processo pode ser arquivado, constatando que nenhum deles pode ser demitido. Temos vários casos de PAD envolvendo oficial e praça, que ao final os militares não foram demitidos porque chegou-se à conclusão que a pena aplicada não seria demissão. Existem outras penas previstas que podem ser aplicadas: uma admoestação verbal, uma suspensão. Pode chegar na demissão? Pode. Mas isso ao final do processo vai ser avaliado. Eu gostaria de dizer, fazer uma reflexão no seguinte sentido: o fato foi gravíssimo, a repercussão internacional. Agora, não foi isso que determinou a solução dada pelo corregedor. No caso, eu adotei o procedimento dentro do que a técnica determina, dentro do que as normas determinam. Eu entendo que não foi a morte daqueles dois cidadãos, conforme disse o subtenente Gonzaga, que deu a repercussão ao fato que ela atingiu. Eu entendo que não foi apenas a morte, foi a inação das pessoas que estiveram lá, o fato de terem acusado falsamente aqueles dois cidadãos de serem marginais, de serem traficantes, o que ao final se comprovou que não era, né? E eu entendo também que o fato só atingiu a proporção que atingiu porque os profissionais de segurança pública que estiveram no local não fizeram o que deveriam fazer, ou seja, cumprir a lei. A lei é clara, bastaria que cumprissem a lei. Eu acho que a proporção que se atingiu ali foi tal porque as pessoas não fizeram o que tinham que fazer. Nós temos algumas questões que vieram a lume aqui durante as várias falas. Foram já várias foram discutidas aqui, e eu gostaria de dizer o seguinte: a Polícia Civil, se ela diz que não entendeu porque os militares da PM foram presos, é porque ela não apura crime militar, ela apura crime comum. Quem apura crime militar foi a Polícia Militar, e dentro da avaliação dos crimes militares apurados, a Polícia Militar peticionou pela prisão dos militares, o Ministério Público apreciou e concordou, e o Judiciário determinou. Então a Polícia Militar não esteve sozinha nesse processo. Com relação à suspensão do porte de arma, nós temos uma resolução já antiga que determina que todo aquele militar que for submetido à PAD deve ter o porte de arma suspenso. Gostaria de lembrar que nós temos um princípio universal que é da semeadura, né? Então as pessoas, elas respondem pelas suas ações, cada uma na medida da sua participação. Nem todos os militares que estiveram no local foram indiciados. Nós indiciamos 12, muito mais militar teve ali na circunvizinhança. Inclusive, um dos militares que a Polícia Militar não indiciou foi denunciado lá na Justiça Militar. A Justiça Militar entendeu que ele realmente deveria ser denunciado. Então nós tivemos mais de 12 militares lá, bem mais de 12, na circunvizinhança, inclusive de outras unidades, que não foram indiciados nem submetidos à parte, porque nós entendemos que a participação deles não merecia esse procedimento. Eu tenho certeza que o sargento Lemos, ele recebeu ordem para relatar o BO, mas a versão apresentada lá foi de competência dele verificar a versão. E ele não deveria ser recusado mesmo não, porque a ordem foi legal. Com relação ao direito de imagem dos militares, durante todo o processo, eu fui inclusive duramente criticado, porque em entrevista eu não falei o nome dos militares envolvidos. Então, os militares estiveram lá no corredoria para serem ouvidos, o Zuckerati está aqui, né? E o que nós fizemos? Nós inclusive arrumamos uma saída lateral para os militares, para que eles não fossem fotografados pela imprensa.
Né? Nós fomos surpreendidos um dia lá com a imprensa na porta, um dos militares foi fotografado. Nós começamos então a adotar providências para resguardar os militares. Em momento nenhum eu discorri sobre o nome dos militares, nem expus a imagem deles, porque eu sei o que significa uma reputação. Quando a defesa contraditória vai ser ofertada a todos durante os procedimentos, aí o advogado está dizendo, né? E o que eu queria dizer, senhor presidente, é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Passo a palavra ao sargento deputado estadual Rodrigues. Presidente, eu agradeço, até estou encerrando minha participação, mas o que o que nos incomoda muito, e tem uma das coisas que eu aprendi a respeitar na pessoa do Tenente Coronel Domingos Sá de Mendonça, é a sua coerência, principalmente no primeiro episódio da greve de 97. Ele teve coragem de chegar, presidente, inclusive Vossa Excelência teve a oportunidade também de ser testemunho de defesa de um dos acusados no pátio. Ele teve a coragem de dizer algumas verdades, elas estão registradas no meu processo administrativo disciplinar, do sargento Silvio Henrique Militava Bravo, do senhor Milton Batista Figueiredo e outros 6 acusados naquela época. Naquele momento nós sabíamos, Mendonça, que os pátios foram abertos para nos colocar na rua. E o senhor, naquela época, então, capitão de polícia, teve a coragem de mostrar que realmente aquilo iria acontecer. E registrou antes, como testemunha, um daqueles processos, né, dos procedimentos administrativos. E o que me espanta, primeiro que todas as colocações foram feitas aqui, continuo entendendo que a submissão à parte do sargento Lemos, do soldado Zuccherati, deputado Durval hoje até discorda de mim, mas eu aqui incluo o Tenente Santana, no meu entendimento, continua sendo um gesto de covardia do comando trânsito. A alegação que o processo administrativo disciplinar é colocado e que ali haverá um direito de defesa do contraditório, nós conhecemos também, talvez até por ter sentido na pele e por ter passado por isso várias vezes e conhecer, porque há 12 anos o gabinete advoga no sentido de acompanhar, de brigar pela isenção, pela imparcialidade, na defesa do processo legal, do âmbito de defesa do contraditório. Infelizmente, no processo administrativo disciplinar, deputado Rolando, é escalado. As pessoas são escaladas. Falou, eu vou nomear A, B e C para colocar fulano na rua. É assim que acontece. Eu tenho